Evangelho, domingo da 12ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 12ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, no início dessa 12ª semana, nos leva para o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. E aqui temos Jesus que dirige a palavra aos seus apóstolos. Ao ouvir esse trecho do Evangelho de hoje, versículo 28, me veio logo em mente os discípulos trancados no cenáculo, depois da paixão de Nosso Senhor, com medo dos judeus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Quantas vezes os apóstolos não enfrentaram ao longo da vida essa experiência de verem-se ameaçados de algum modo. Ali, na sexta-feira da Paixão e no sábado, santo, em que eles estão fechados na casa por medo dos judeus, foi uma primeira experiência de muitas que depois vão acompanhar a vida dos apóstolos. Por diversas vezes tiveram que fugir, por diversas vezes foram perseguidos, por diversas vezes tiveram aqueles que se levantaram para gravemente ameaçá-los. Porém, depois do encontro com o ressuscitado, o medo que antes os encarcerava, agora não mais os prendia. Como é importante ouvirmos o Senhor que nos diz hoje: não tenhas medo. Ou seja, eu estou convosco. Tenho a vossa vida em minhas mãos, conheço o vosso valor e não vos abandonarei jamais. No momento em que os discípulos ouviram isso, ainda tinha muito a se conhecer em relação à vida do Senhor, em relação aos tesouros que o Senhor iria entregar a eles. Ainda tinha muito o que ser recebido e não apenas. Ainda precisava percorrer uma longa estrada até receberem a potência do Espírito Santo. E dessa forma, confiarem mais ardentemente no Senhor e finalmente conseguirem entregar tudo nas mãos dele, apenas tendo consigo o próprio querer em fazer a vontade do Senhor. Hoje, o Senhor diz a eles uma frase que será repetida inúmeras vezes. Hoje o Senhor declara para eles uma verdade que eles irão aprender, permanecendo junto com Ele. O valor que cada um deles tem diante dos olhos de Deus. Esse mesmo valor que você e eu também temos. Pois o Senhor nos amou
e se entregou pela nossa salvação. Quando ouvimos na segunda parte do Evangelho o Senhor dizer: todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus, por um instante temos a impressão que a declaração do Senhor, ela é a declaração secundária. Aqui nós ouvimos, melhor, nós podemos compreender que se trata do juízo, por ocasião do juízo final, quando o Filho entregar todos os eleitos nas mãos do Pai, ele dará o seu testemunho, mas o nosso testemunho, a nossa declaração por Cristo acontece porque conhecemos a grandeza do seu amor por nós. Ela só é possível porque o Senhor nos deu a conhecer a grandeza do seu amor. Nós declararemos e o Senhor se declarará em nosso favor no dia do juízo, mas nós podemos declarar porque nos foi concedida a graça dos céus, a fim de que pudéssemos compreender a grandeza do seu amor por nós e a verdade e o acontecimento desse amor em nossas vidas. Declarar o amor do Senhor já é um acontecimento desse amor de Deus declarado por nós. É interessante porque, por um instante, podemos cair na ideia de que a primeira atitude deve ser nossa. Mas não. A primeira atitude foi do Senhor. Se declaramos o seu amor, o nosso amor por Ele, é porque Ele nos deu a conhecer o seu amor por nós e manifestou e realizou esse amor em nosso favor. Por isso, para que nós possamos perseverar na declaração do nosso amor a Ele, é preciso fazermos memória e renovarmos a nossa participação e experiência nesse amor já declarado do Senhor por nós. Por isso, a cada dia de manhã, a cada domingo como hoje, ao irmos à Santa Missa, nós estamos caminhando em direção ao Senhor que testemunhou por nós o seu amor. Nós vamos até Ele porque Ele veio ao nosso encontro. Às vezes, a gente pode pensar que a Santa Missa, ela é um ato, uma obrigação nossa, enquanto cristãos. Mas a Santa Missa, ela já foi uma obrigação de amor de Deus por nós. Pois Deus, no seu infinito amor por nós, obrigou seu sacrifício redentor para não nos perder. Então, ir à missa já é uma resposta a esse amor. Se eu lhe perguntasse, hoje você vai agradecer pelo bem que você recebeu dessa pessoa? Ou você vai deixar para fazer isso outro dia? E a gente fala, não, se alguém me deu um presente, eu tenho que agradecer no momento que me deu o presente, né? Eu não posso deixar para fazer isso depois. Da mesma forma, quando nós vamos à Santa Missa, não é que estamos ocupando o nosso tempo, criando então um momento, eu vou me dar essa ocasião de estar junto com Deus. Eu vou me dar essa oportunidade. Muitas pessoas por aí falam isso, né? Não faz sentido ir à missa se está com o coração pesado, se está com o coração agitado. Meu irmão, minha irmã, como assim? Ir à missa não depende da nossa subjetividade, é um dado de fato. O Senhor já declarou o seu amor por nós. Ir à Santa Missa é participar na ação de graças dessa declaração de amor. A gente vai à Santa Missa porque o Senhor declarou o seu amor por nós. Vê como é que o exercício, por exemplo, de agradecer o alimento sempre antes da refeição tem uma importância. Mas em que sentido, Padre Fábio? Ou seja, se a gente vai comer, não é só porque o alimento está pronto. Se estivesse cru, a gente tinha que preparar ele, né? Não é só porque ele está pronto que a gente senta para comer.
Mas por quê? Houve aquele dom, ou seja, o Senhor manteve a história e na história tantas pessoas que nos deram a graça de agora partilharmos aquela mesa em que nos encontramos. Desde aqueles da última preparação até aqueles da preparação remota, que plantaram e que cuidaram da terra, onde surgiu o alimento e que depois manufaturaram ele até chegar nas prateleiras dos mercados e, por fim, processaram eles na cozinha e prepararam a mesa e colocaram para a gente. Então, o agradecimento é um agradecimento por tudo, não apenas por quem colocou a comida no prato, mas por tudo, o que significa um agradecimento que começa no próprio Deus, que por amor move a criação, move a história e a mantém. E nós naquele momento ali, quando damos graças, reconhecemos o cuidado de Deus por nós. Assim como a alimentação é uma necessidade, reconhecer esse amor de Deus por nós é uma necessidade. Se isso se torna claro, né, a necessidade fisiológica e a necessidade espiritual, como eu posso, né, viver a minha vida sem cumprir essa necessidade de receber e de me nutrir, né? Como eu posso viver a vida sem reconhecer que se cumpre também em meu favor essa necessidade, a necessidade espiritual? O meu Senhor colocou tudo por mim, entregou tudo, moveu o mundo e a história em meu favor. Então é justo que eu agradeça, é uma necessidade vital, tal como se alimentar, ser grato pelo dom da vida e por tudo aquilo que me é entregue. Então, assim como essa necessidade vital fisiológica da alimentação é para nós um sinal daquela outra evidência que é a necessidade vital espiritual, ou seja, de um Deus que cuide de nós em todos os sentidos, desde o pão cotidiano até as necessidades da minha alma. Ir à Santa Missa é reconhecer essa necessidade essencial para a nossa história, pois ali está o sacrifício máximo e a declaração máxima. Ali está oferecido por nós a totalidade da graça e dos bens espirituais, seja para a nossa vida física, seja para a nossa vida espiritual. Talvez alguns esperassem que eu dissesse primeiro a vida espiritual e depois a vida física, mas eu mantive a mesma ordem. E talvez alguns esperassem só que eu dissesse a vida espiritual sobre a Santa Missa, mas não, existe também uma necessidade física. Porque quando nós participamos da Santa Eucaristia, nós recebemos o corpo e sangue de Cristo nas espécies eucarísticas do pão e do vinho, que é alimento para o corpo e alimento para a alma. Ah, Padre Fábio, mas um pedacinho de pão e uma gotinha de vinho, em que pode me sustentar fisicamente? Pois é, temos inúmeros místicos que só recebiam a Eucaristia como alimento. Para não deixar que haja confusão de que o Senhor se oferece por nós, por inteiro, e para nos sustentar em todas as necessidades, temos uma tendência muito grande a separar as coisas, mas o teu Deus se oferece por você, por tudo. Na oração do Pai Nosso a gente pede pão cotidiano na mesma medida em que a gente pede para que Ele nos livre de todo o mal. A gente pede para que Ele perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A relação com Deus, que quase sempre classificamos como relação espiritual, ela em nenhum momento se separa da relação com o próximo, da relação com as necessidades vitais. E quando pensamos que na Santa Missa rezamos por todas as almas em necessidade, podemos oferecer pelos nossos irmãos que estão no purgatório, levamos ali as intenções da vida de todos aqueles que convivem conosco, que esperam o socorro de Deus. Quando ali partilhamos no ofertório os dons materiais em favor dos mais pobres, e podemos, quando em necessidade, também tomar parte nesses dons, porque a comunidade dos cristãos ela é
em favor de todos os seus filhos. Quando nós pensamos que também ali vamos receber na comunidade dos fiéis que se reúnem à Santa Missa, e não podemos ignorar todo o trabalho pastoral da Igreja deveria ser o desdobramento, ou deve ser por excelência o desdobramento desse acontecimento, porque a Santa Eucaristia é o cume da vida cristã e da comunidade cristã. Então todo o trabalho educacional, social, pastoral que leva à formação da consciência, o crescimento no saber, ao desenvolvimento da inteligência, ao cuidado das necessidades sociais dos membros da comunidade cristã, tudo isso é consequência do dom eucarístico, é efeito desse dom eucarístico e nos traz de volta para essa celebração eucarística. Então ali tem um acontecimento completo. O Senhor nos entrega de fato tudo. É que nós temos, às vezes, por conta dessa separação das ideias, uma percepção muito fragmentária. Mas veja como, olhando aquele exercício que a gente normalmente chama de exercício espiritual, outros vão chamar de educação religiosa, mas nós podemos classificar como necessidade vital, ensinar as crianças a agradecer pelo pão de cada dia. Não é só ensinar uma simples oraçãozinha ou fazer com que eles reconheçam altruisticamente o bem de ação de graças por aqueles que providenciaram a necessidade imediata deles, mas é levá-los pouco a pouco a amadurecerem e a exercitarem uma verdade que é muito maior do que isso, que vai muito além disso, que vai ao reconhecimento de um Deus que cuida de nós, vai ao reconhecimento de um Deus que toma parte no cuidado com as nossas necessidades materiais, mas sobretudo um Deus que ama, cuida da nossa vida, da necessidade espiritual, mas a tem por inteira em suas mãos, de um Deus que nos diz com segurança para não termos medo. E podemos de fato dizer, é verdade, não tenho que temer, pois esse Deus cuida de mim. E a cada domingo nós celebramos esse acontecimento do cuidado. Ir com a família à missa é estarmos juntos em segurança, renovando a nossa coragem de seguir em frente, declarando mais uma vez aquilo que o Senhor nos disse. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que pardais. Eu vos conheço, e aqui acrescento as palavras do profeta Isaías, tenho o vosso nome escrito na palma de minhas mãos, minha família está escrita nas mãos do meu Senhor. A cada domingo, ir com a minha família à missa é estar outra vez em torno à mesa, dessa vez do altar do sacrifício, não a mesa da sala, da nossa casa, mas a mesa do reino dos céus, para poder dizer, Senhor, obrigado por nos dar o pão de cada dia, obrigado por nos dar a Santa Eucaristia, obrigado por nos dar a nossa vida e tudo o que temos. Obrigado, Senhor, por sermos teus e por estarmos em tuas mãos. Em que outro lugar ou momento eu posso renovar a minha coragem melhor do que esse, estando a Santa Missa ao lado da minha família? Em que outro lugar ou momento eu posso falar com Deus sobre as minhas preocupações e renovar com Ele o meu compromisso de luta? Em que lugar melhor do que esse eu posso estar com meus filhos e com a minha família em um dia bendito, como o dia de domingo, consagrado a Ele? Que repouso maior um pai de família, uma mãe de família pode ter do que estar com os seus filhos na casa de Deus? Ver os seus filhos reunidos na casa de Deus? Dormir um pouco mais é um repouso maior?
Fazer um churrasquinho é um repouso maior. E jogar um futebol, fazer um passeio, um repouso maior. O meu coração repousa em paz, o coração de um pai e de uma mãe repousa em paz quando vê seus filhos em segurança e num lugar abençoado. É ou não é? Então, que lugar melhor para repousar com os meus filhos e com a minha família do que estar ali por aquele tempo nos átrios da casa do Senhor. Oh, meu irmão, olha o que o Salmo nos fala. Essa é uma verdade que a gente precisa colocar clara no nosso coração e não olhar com ambiguidade, sobretudo jovens, casais. Tomem firme isso para si. Olha, isso aqui é uma necessidade vital. Isso é necessidade vital, cara. Não dá para ser uma coisa opcional, porque a gente tem mesmo necessidade disso. E o Senhor dispôs assim em nosso favor para que a gente possa viver essa graça. Peçamos a Ele o vigor de cada dia, para que o nosso coração se renove sempre em esperança e fé. E para que possamos estar juntos na casa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.